Fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026 aqui no canal. Se você achou que 2025 foi um ano insano para lançamento de filme no cinema, você não sabe o que te espera em 2026. Então já prepara aí a caneta e o caderninho, porque sim, cara, eu vou trazer para vocês um guia definitivo sobre filmes que você precisa colocar no seu radar. E nada melhor do que começar o ano com aquele cheirinho de ouro, né? Com aquele cheirinho de premiação, com aquele cheirinho de coisa importante. E quando a gente fala de cinema, não tem como não pensar na premiação máxima do cinema, que é o Oscar. Esse vídeo tá sendo lançado hoje, quinta-feira, dia 15, e hoje já tá sendo disponibilizado nos cinemas o filme Hamnet, que vai ser a história da morte do filho de Shakespeare. Hamnet foi um filme que ele ganhou inúmeros prêmios ao longo dessa temporada aí de premiações. A gente já teve esse ano o Critics' Choice Awards, a gente teve o Golden Globes, todas essas premiações aí, o filme Hamnet acabou levando alguma coisa. Então é um filme que, se você, assim como eu, é louco pra poder maratonar as obras do Oscar, é um filme que você já coloca aí na sua listinha, terminou de assistir esse vídeo aqui no YouTube, já corre pro cinema pra poder conferir. E você tá achando que janeiro acabou com a questão de premiação? Não acabou não, meu querido, não acabou não, porque no dia 22 de janeiro a gente vai ter o lançamento do filme Mark Supreme, que vai ser estrelado por ninguém menos do que Timothée Chalamet. Mark Supreme rendeu aí também grandes premiações nessa jornada do Critics' Choice e do Golden Globes. Então é um filme que também provavelmente vai estar concorrendo a várias categorias no Oscar. E é um filme que ele é do polêmico Estúdio A24. Timothée Chalamet tá sendo aclamadíssimo. Inclusive é também um concorrente, porque se Wagner Moura concorrer realmente ao Oscar na categoria de melhor ator, é o ator que eu acho que pode desbancar ele, que pode acabar levando uma estatueta pra casa. Então é uma pessoa que a gente tem que ficar de olho. E agora, cara, vamos dar uma pausa nessa questão aí de premiação. Vamos pra fevereiro, que é o mês do carnaval, o mês da saliência, o mês que faz a gente testar umas coisas diferentes, umas brincadeiras bobas e gostosas. Vamos falar que no dia 12 vai ser lançado o quê? Morro dos Ventos Uivantes. Esse filme que vai ser, na verdade, um remake, né, dessa obra que muita gente conhece, que muita gente ama, que vai ser com a maravilhosa Margot Robbie. Vai trazer aí, vai despertar na gente aquele foguinho, vai deixar muita gente molhada os olhos, tá, gente? Porque a gente vai ficar muito emocionado. Ai, que delícia! Quem gosta de romance gótico, quem gosta de uma pegada meio 50 tons de cinza com uma coisa mais assim de época, Morro dos Ventos Uivantes, ele promete bastante. Mas, cara, sendo sincero, eu acho que fevereiro, a primeira pedrada do ano, sim, primeira pedrada do ano é no dia 26 de fevereiro. E eu tô falando de ninguém menos do que Pânico 7, meu amigo. O filme que já veio regado de inúmeras polêmicas. É polêmica, é gente que foi demitida, é gente que não quis mais participar, é o elenco que aumentou, depois o elenco que diminuiu, envolveu coisa da Palestina. Esse ano a gente vai ter o retorno de ninguém menos do que Neve Campbell, a nossa eterna Final Girl, Sidney Prescott. E aí ela vem pra salvar a franquia, ou pelo menos pra tentar salvar a franquia, depois de todos esses BOs aí. Agora, pra quem é fã de terror, talvez março já seja um mês mais, assim, interessante. Por quê? Porque no dia 5 a gente vai ter o lançamento de A Noiva, que é uma releitura aí dentro do universo de Frankenstein, então é meio que A Noiva de Frankenstein, e que, cara, sendo muito sincero, não me empolgou não, tá? Eu coloquei porque eu acho que A Noiva, ele vai ser aquele tipo de filme meio que fora da caixa, meio que diferente, meio que com uma proposta diferente, uma proposta visual diferente, como foi, por exemplo, o filme Frankenstein da Netflix de Guillermo del Toro. Agora, se você não tá querendo isso, você tá querendo um terror mesmo, aquele aquele terror brabo, terror bruto, então você tem que esperar dia 12 de março, porque no dia 12 de março a gente vai ter o lançamento de Silent Hill. Sim, Silent Hill, já foi lançado o filme de Silent Hill, a gente já viu algumas coisas relacionadas a Silent Hill, só que agora a gente vai ter um novo filme que promete resgatar aquela atmosfera macabra, intensa, bruta e grotesca dos jogos. Se você não conhece a saga de jogo, não tem problema, porque o filme ele vai ser feito pensando nos fãs, mas também pensando na galera que não conhece os games. Então, se você gosta de um terror sobrenatural, você gosta daquela coisa bruta, então aguarda pro dia 12 de março, porque pode vir aí coisa muito, mas muito boa. A gente também vai ter um filme de terror. E o nome é Eles Vão Te Matar. E, cara, eu não tava dando nada por esse filme. Mas quando o trailer saiu, meu irmão, quando o trailer saiu, foi a coisa mais fantástica da vida. Eu não sabia se eu ria, se eu ficava chocado. É um filme que não tava no meu radar e que depois que saiu o trailer que eu assisti, ele com certeza entrou no meu radar. Abril vai ser um mês mais, assim, levezinho. Por quê? A gente vai ter, dia 23, o filme Michael, que vai contar a cinebiografia do cantor Michael Jackson, e que é um filme que promete trazer aí pontos muito críticos da história de Michael Jackson, momentos muito polêmico. Só que o detalhe, meu amigo, é o seguinte, é de que quem vai vivenciar, quem vai dar vida a Michael Jackson nessa cinebiografia
é ninguém menos do que Jafar Jackson. E sim, o sobrenome não é coincidência, porque Jafar Jackson é sobrinho de Michael Jackson. E meus amigos, a caracterização desse filme tá uma coisa surreal. Mas se eu não conseguir te convencer que abril vai ser um mês interessante, então aguarde pro final, porque a gente sabe que o melhor sempre fica pro final, porque no dia 30 de abril, meu amigo, vai ter a continuação que a gente não sabia que a gente precisava, mas a gente sempre sonhou. E sim, eu tô falando de O Diabo Veste Prada 2. Ai, meus amigos, eu tô tão feliz que vai ser lançado essa continuação. A gente vai ter de volta a nossa vilã da moda, Miranda Priestly, nas telonas. Fora que as imagens que foram já vazadas, as fotos e as coisas que o próprio elenco deu em entrevista, faz com que a gente fique com aquela pulguinha atrás da orelha e fique com aquela ansiedade aqui batendo no peito, porque a gente sabe que vai vir coisa boa. Não tem como ser uma coisa ruim. Em maio, eu acho que só tem um filme, só foi um filme assim que me chamou a atenção, mais precisamente no dia 7 de maio, e eu tô falando da continuação de Mortal Kombat! O primeiro filme do Mortal Kombat, dessa nova leva aí, foi um filme ok. Então agora a gente vai ter Mortal Kombat 2, que vai ser protagonizado, o protagonista de Mortal Kombat 2 vai ser ninguém menos do que Johnny Cage, que vai ser interpretado pelo icônico Khal Urban. Sim, o Butcher lá de The Boys. Então a gente sabe que ator bom a gente tem, personagem bom a gente tem, porque a gente sabe dos jogos. Então agora a gente vai descobrir de uma vez por todas se a continuação de Mortal Kombat ela veio pra poder engrenar essa franquia aí, a gente ter mais filmes, ou se veio pra poder dar o fatality e a gente terminar e não ter mais nada. Agora, se maio foi um mês mais leve, junho tá impossível, meu amigo. Junho tá impossível, porque ele já vai começar daquele jeitão. Dia 4 de junho a gente tem o quê? Mestres do Universo. Sim, meu brother, He-Man, ele tá de volta. E pra poder viver He-Man, a gente vai ter ninguém menos do que o queridinho de Hollywood, Nicolas Gautzini. Que cara, o cara ele tá muito bombado, ele fez um treino insano. Só que aí, quem é que vai estar junto com o queridinho de Hollywood pra poder fazer o vilão, o esqueleto? Ninguém menos do que ele, Jared Leto. Se tem Jared Leto, tem o quê? Merda, muito bem. Vai ser um total bicho atrás de eita da pior forma possível. Porque vamos combinar, cara, não é que eu seja hater de Jared Leto, não, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um cantor bacana, eu acho que ele é até um ator interessante, só que ultimamente os projetos que Jared Leto tem feito, cara, é só coisa ruim, é só tragédia atrás de miséria. Então, pra poder eu não ter nenhum tipo de expectativa sobre Mestres do Universo, eu prefiro só esperar e assistir. Agora, se talvez a gente possa começar o mês de junho com uma decepção, eu sei que no dia 11 vai vir coisa boa, porque eu tô falando de Todo Mundo em Pânico 6. Os irmãos Wayans, eles estão de volta dirigindo essa franquia e eles prometeram o seguinte: Todo Mundo em Pânico 6, ele vai retomar a atmosfera, a vibe do Todo Mundo em Pânico 1 e Todo Mundo em Pânico 2. Então é por isso que eu tô feliz, porque Todo Mundo em Pânico 1 e 2, pra mim, são os melhores filmes de toda a franquia. No dia 16, a gente vai ter Toy Story 5. E assim, Disney, deu, né? Disney fica insistindo, dizendo que tem mais história pra contar em Toy Story. Só que a verdade, a gente sabe por que a Disney tá lançando Toy Story 5. Eles estão lançando Toy Story 5 pra repaginar os bonecos e vender mais. Woody, o Buzz, o Senhor Batata, já tá todo mundo xoxo, frágil, anêmico, manco e inconsistente. Não tem mais necessidade de estar lançando esse filme. Mas por que eu coloquei na lista? Porque eu sei que tem muita gente que ama Toy Story. No dia 25, a gente vai ter um combo, a gente vai ter uma batalha que é a mistura entre o Brasil e o Egito, ou melhor, entre o Brasil e os Estados Unidos, porque a gente vai ter no dia 25 o lançamento de Deus Ainda é Brasileiro, comédia estrelada por Antônio Fagundes, que vai ser uma continuação direta do filme Deus é Brasileiro. Agora, como eu disse, a mistura do Brasil com os Estados Unidos. Por quê? Porque a gente vai ter o símbolo americano, Supergirl. Sim, a DC tá de volta com o lançamento de Supergirl e eu não tava esperando nada, só que eu não tava esperando nada de Superman, que foi lançado no ano passado. E cara, eu fiquei muito feliz com o lançamento de Superman no ano passado. E ele conseguiu já dar uma introdução de como vai ser a Supergirl e, sendo muito sincero, eu tô muito curioso pra poder entender o que é que essa Supergirl vai fazer. Vai ser uma coisa mais sci-fi, vai ser uma coisa mais pancadaria, vai ser uma coisa mais casca grossa, ou seja, vai ser uma proposta um pouco diferente daquilo que a gente viu em Superman. E, sinceramente, eu acho que tem tudo pra poder funcionar muito bem. Agora, julho, cara, julho vai ser o mês dos blockbusters, né? É indiscutível que dia 16 de julho a gente tem um evento, mas não é qualquer evento. A gente tem a Odisseia. É um dos 3 filmes que eu mais tô esperando em 2026. Ah, Iago, mas por que você tá esperando esse filme, A Odisseia? Primeiro, é dirigido por Christopher Nolan. Ah, eu não sei quem é Christopher Nolan. Meu amigo, tá na hora de aprender, né? Christopher Nolan é o diretor por detrás de filmes como Oppenheimer, aquele da bomba atômica. Ele também é responsável pelo filme Batman, Cavaleiro das Trevas. Além de ser dirigido por Christopher Nolan, o elenco é de peso. O filme nem tinha sido gravado ainda, nem tinha sido filmado ainda por Christopher Nolan, e já foi aberto lá nos Estados Unidos uma pré-venda, e a pré-venda esgotou em minutos. A galera comprou o ingresso de um filme que nem tinha sido filmado ainda. Vocês entendem? Foi um filme que foi gravado todo em 70mm, ou seja, foi gravado para você ter uma qualidade de filmagem, de cena
absurda. Então é um filme que eu tô muito esperançoso e que eu sei que vai dar bom. Não tem como não dar bom, não. É com certeza Oscar no ano que vem. E você tá achando que julho acabou? Não, porque no dia 30 a gente vai ter Homem-Aranha. Que eu acho que vai ser interessante, por quê? Porque vai começar já a ditar aí, vai começar a preparar o terreno pra dezembro. E a gente vai ver as repercussões do que aconteceu no Homem-Aranha passado, que ninguém sabe quem é Peter Parker é Homem-Aranha, ninguém sabe, ninguém lembra. Então, entendeu? Então, julho é o mês que promete, cara. Em agosto, cara, eu acho que só tem um filme, assim, que me chamou a atenção, mas não por todos os motivos certos. No dia 20, a gente vai ter o lançamento de Sobrenatural 6, que é uma franquia de filmes que eu gostei muito. Eu acho que os primeiros filmes, eles foram excelentes. Só que a gente, como fã de filme de terror, a gente começa a ficar muito frustrado com algumas coisas. Principalmente quando são franquias grandes, que começaram muito bem, mas que começam a lançar filme atrás de filme só porque a bilheteria deu bom. Os últimos filmes de Sobrenatural, eles são filmes fracos, são filmes que a história não é muito bem desenvolvida e que não conseguem mais criar a tensão que foi criada muito bem nos 2 primeiros filmes. Então meio que virou um guilty pleasure, sabe? Eu assisto porque foi uma franquia que eu gostei muito, então é mais pelo que essa franquia representa pra mim do que pela qualidade de filmes. E aí, meu amigo, já que eu falei de guilty pleasure, vamos entrar em setembro, logo no dia 3 de setembro, porque vai ser um outro guilty pleasure que eu... Eu tô com vergonha de assumir que eu vou assistir esse filme, que eu tô ansioso pra assistir ele. E eu tô falando de Ursinho Pooh 3, Sangue e Mel. Gente, o primeiro filme, ele é muito tosco, ele é muito tenebroso, ele é muito tudo, é aquele terror slasher, galhofão, sabe? Que, tipo assim, eles dizem que é um urso, mas na verdade a gente vê que é um homem de máscara de látex. Foi um filme que foi péssimo, o primeiro filme. Eu assisti pela galhofada, eu assisti pela patifaria mesmo. O segundo filme, eu também assisti nessa mesma vibe. Ah, eu vou assistir pela patifaria pra poder fazer vídeo, pra poder a galera dar risada. E não é que eu gostei do segundo filme, eu achei o segundo filme ok. É uau? Não, gente, é um filme slasher galhofada. Mas pra o que ele se propõe ser um slasher galhofada, ele melhorou muito em relação ao primeiro. Então, é um filme que eu tô ansioso pra poder assistir sim. E a ideia cheque é a seguinte, meu amigo, é que setembro ou vai ser o mês da decepção, da galhofada, da patifaria, ou vai ser um mês que vai surpreender, porque a gente vai ter o Ursinho Pooh no dia 3 e a gente tem no dia 17 Resident Evil. E, sinceramente, eu não aguento, velho. Eu não aguento mais não, velho. Eu não aguento, eu como fã de Resident Evil, eu não aguento, meu coração, eu não aguento, sabe? A gente tá cansado de tanta decepção, cara, porque pra quem é fã dos jogos, os jogos de Resident Evil, eles são, na grande maioria esmagadora, maravilhosos. Aí a gente teve a franquia de Resident Evil, que foi estrelada por Mila Jovovich, né? E assim, sendo sincero, foi uma franquia que eu gostei, eu não gostei de como terminou. A galera bateu muito nessa franquia, porque de fato ela não tem nada a ver com Resident Evil, os jogos. Então aí depois foi lançado Resident Evil Welcome to Raccoon City, que disse que ia ser na vibe do jogo, muito pior do que a franquia de Alice. Então você entende que a gente tá cansado de sofrer, nós fãs de Resident Evil, nós estamos cansados de sofrer, a gente tá cansado dessa vida. Eu não tô esperando absolutamente nada. O diretor disse que vai ser um retorno às raízes, mas que não vai ser uma adaptação direta do jogo. Então é aquilo, ou pode dar certo, que eu acho difícil, ou pode dar muito ruim. Eu acho que Resident Evil é aquele tipo de coisa que não deve mais ser feito pra nem pra telinha nem pra telona, mas tô doido pra voltar aqui depois e dizer que eu tava errado. Já outubro, por sua vez, outubro ele vai começar, ou vai ser com uma grande polêmica, porque eu acho que assim, tem algumas coisas que a gente não mexe. Uma delas é fã de livro. Sabe quando você pega e faz uma adaptação pro cinema, e você tem um livro que tem uma fanbase muito grande? É isso que vai acontecer no dia 1º, porque a gente vai ter o lançamento de Verity, que é um livro que tem uma fanbase surreal. Todo mundo que eu conversei que já leu esse livro, disse que esse livro é fantástico, é sensacional, que eu tinha que comprar, que eu tinha que ler, o livro antes de assistir o filme. Pode dar muito bom, ou então pode ser uma completa catástrofe. Já no dia 8 de outubro, a gente vai ter Jogos Mortais 11. Ah, Iago, sim, Jogos Mortais 11. Não gostou? Sinto muito. É a minha franquia, a Guilty Pleasure da vida. Eu vou dizer pra vocês que são todos os filmes maravilhosos e incríveis? Não. O primeiro é uma obra de arte, eu acho. A galera se perdeu um pouco? Se perdeu, mas eu gosto das armadilhas. E eu gosto principalmente daqueles plots que eles entregam no final. Eu gosto, mas a verdade é a seguinte, é que independente se der ruim ou se der bom, eu vou estar no cinema pra poder assistir porque eu gosto dessa franquia. E essa é a verdade. E aí agora, meu irmão, se prepare, porque eu falei pra você que 2026 ele vinha daquele jeitão e ele finaliza, mas ele finaliza te dando tapa na cara e te chamando de vagabunda e você gostando. Porque em novembro, no dia 19, a gente vai ter Jogos Vorazes. Alvorecer na colheita. E você sabe o que isso quer dizer, meu amigo? Na história, no lore aí de Jogos Vorazes, a gente sabe que os Jogos Vorazes em que Haymitch participou e que ele foi o vencedor, foi um dos Jogos Vorazes mais violentos, mais brutais, que tiveram mais reviravoltas de toda a história de Panem. É um filme que as expectativas estão altíssimas. E é claro, né, meu parceiro, que dezembro ele tinha que vir para poder encerrar 2026 do melhor jeito possível. Tinha que ser um mês com o melhor lançamento
lançamento com o melhor evento, com a melhor coisa de cinema. Até porque dezembro é meu aniversário, né, cara? Então tinha que ser um ano, tinha que ser um mês, tinha que ser esse mês. E a gente não vai ter um lançamento apenas de um filme incrível, maravilhoso, perfeito. A gente vai ter um lançamento de 2. A gente vai ter um evento canônico chamado de Doomsday. Sim, a gente está apelidando de Doomsday. A gente quem? O mundo inteiro. Porque no dia 17 de dezembro, a gente vai ter o lançamento de Duna Parte 3. Então sim, a gente vai ter a finalização de Nissan Al-Gaib, vulgo Paul Atreides. A gente vai ter a finalização dessa Guerra Santa. A gente vai voltar àquele deserto maravilhoso. E a finalização de Duna é uma finalização que tá todo mundo esperando muito e que as expectativas estão altíssimas. Só que poderia ser só isso, né? Mas lembra que eu falei que é Doomsday? Porque além de Duna no dia 17, a gente vai ter Vingadores Doutor Destino. Sim, meu amigo, para tudo que você tá fazendo, porque dezembro veio. Dezembro veio, dezembro de 2016 veio, aceite que veio. A gente sabe que vai ter X-Men, a gente sabe que vai ter a galera do X-Men da época que eu era criança, parceiro. Você tá achando que é qualquer coisa? É. Então no dia 17, a briga em dezembro, no dia 17, é saber qual é o ingresso que você vai comprar primeiro. Mas eu quero saber de você. Qual é o filme que você mais tá esperando? E mais do que isso, no dia 17, você é time Duna Parte 3 ou você é time Vingadores? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, galera. O vídeo tá acabando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e vem comigo que 2026 tem muita coisa boa por aqui. Então é isso. Valeu!